e só. Então, eu vou começar falando um pouco do geral da disciplina. Talvez vocês estejam aí com alguns questionamentos que eu percebi até no último fórum agora. Algumas pessoas trouxeram a questão, será que nós, formados ou acadêmicos de arte e educação, vamos dar conta dessa lei 11.769 que obriga o ensino de música na escola? Então, eu percebi que alguns de vocês já estão preocupados com isso. E essa disciplina, na verdade, ela vem realmente para trazer essa questão, para vocês começarem a pensar e a se ver enquanto educadores musicais, né? Arte educadores são, hoje, enquanto assumem a sala de aula de música, a sala de aula de arte na escola, acabam assumindo essa responsabilidade e esta função de ser educador musical. E nessa disciplina nós buscamos trabalhar um parâmetro geral do que seria então essa metodologia, o como levar a música para a escola. A gente não quis, né, Érica, não quisemos dar respostas nenhuma, e não é esse o objetivo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, não existe um método perfeito, não existe um método ideal, que é o método a ser buscado, o único método, o melhor, não existe, né? O que o educador musical deve fazer é conhecer a diversidade de métodos, conhecer os educadores musicais, as propostas, as diferentes teorias, os diferentes estudos em relação à música, em relação ao ensino de música na escola, e buscar dentro desses métodos caminhos que possam auxiliar no desenvolvimento das aulas de música. Então, esse momento de integração, que vocês devem ter lido no livro, né, que a Violeta Gainza, ela ressalta que nós passamos por um momento na educação musical, um momento de integração de pensamentos, né? E esse momento que nós vivemos hoje, mais ainda porque além desses educadores musicais que nós estudamos, o Suzuki, o Dalcroze, o Kodaly, o Orff, o Kohlreuter e o Schaeffer, até gostaria de fazer um parênteses. Teve uma acadêmica que me mandou uma mensagem perguntando como é que lê Kohlreuter, né? E eu coloquei uma observação lá no Moodle, então é Kohlreuter. E Schaeffer não é Schaffer nem Schaeffer, é Schaeffer, né? Murray Schaeffer, porque existe um músico que é o Pierre Schaeffer, que trabalha com paisagem sonora, que trabalha com música concreta, né? O pai da música concreta é o Pierre Schaeffer, mas nós estudamos o educador musical, que é o Murray Schaeffer. E ele, então, nós estudamos esses 6 principais educadores musicais. Não é possível trabalhar, pensar em querer dar conta em um mês, trabalhar mais do que isso. Mas é possível que você, a partir de agora, comece a ler mais sobre metodologia de ensino da música, principalmente ler Swanwick, que tem sido muito pensado, muito estudado, Villains, que a gente não trabalhou muito, Painter, o método Passo e tantos outros. No Brasil existem vários centros de pesquisa em música. Sugiro que vocês acessem os anais da ANPOM, da ABEM. A ANPOM é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que tem a linha Educação Musical. Lá tem o que tem de auge das pesquisas na área da música no Brasil. Então, todo ano existe o congresso, né? E vocês podem estar por dentro do que está sendo pesquisado, conhecer os educadores que estão sendo pesquisados, os mais recentes e os brasileiros que estudam música, conhecer
os centros de pós-graduação, de mestrado, doutorado, então é um bom caminho, a Ampon. E o outro caminho que eu falei, outro ANAIS, é da ABEM. Você já deve ter ouvido falar, a ABEM é a Associação Brasileira de Educação Musical. É uma associação muito forte no Brasil, até foi por meio de brigas políticas e pela movimentação da ABEM, que um dos fatores que levaram a lei a se efetivar no Brasil. Então, a ABEM também tem o site, tem os ANAIS, né, lá no site, que vocês podem ler e conhecer mais educadores, além desses que nós trabalhamos na disciplina. Mas, fazendo uma revisão daquilo que nós trabalhamos, já que estou falando dos educadores, então gostaria de rapidamente sugerir que vocês revisem, né, as principais diferenças que existem entre os métodos de educação musical ativa, que nós trabalhamos os 4 primeiros nomes, Carl Orff, Kodaly, Emily Jacques Dalcroze e o Suzuki. Esses são os chamados métodos de educação musical ativa. Por que métodos? Porque realmente eles propõem um caminho, eles propõem uma metodologia a ser seguida. Diferente do Kohlreuter e do Schaefer, que não apresentam um método, mas apenas uma abordagem, uma forma pedagógica de ensino. Então, na verdade, eu gostaria de ressaltar então, que o Orff ele trabalha principalmente, rapidamente, aqui vou fazer, né, uma síntese, trabalha com ostinatos, trabalha com a percussão, chamada percussão Orff, que são os metalofones, os xilofones, os glockenspiels. Ele trabalha com a voz, né, a fala, a repetição, e ele trabalha com crianças. Na verdade, os quatro métodos, eles propõem um trabalho iniciando com a criança, né? Não que não seja possível trabalhar com adulto esses métodos, mas eles propõem um trabalho, a não ser o Dalcroze, salvo o Dalcroze que trabalhou com adultos também, os outros trabalharam mais com criança. O Orff trabalha com música folclórica, né? Ele pensa que a música tem que ser para todos, não só para os bem dotados, e trabalha com esses jogos, então, que são esses ostinatos, essas músicas de fácil aprendizagem. Nós abordamos no livro que existe um método, existem, claro, várias pessoas que estudam Orff, e eu gostaria de sugerir também que vocês conhecessem o método Orff-Wojtek, que é um método desenvolvido a partir do Orff com um dedinho do Wojtek, que é um senhor ainda vivo, né, que vem sempre para o Brasil, tem dado alguns workshops no Brasil, e no livro a gente coloca lá a sugestão de uma dissertação de mestrado do Luiz Borchardt, que fala sobre esse método. E é um método bem acessível, fácil de levar para a escola, e vocês podem também acessar vídeos no YouTube, no meu canal do YouTube tem alguns vídeos do Luiz trabalhando com alguns acadêmicos aqui no curso de Arte e Educação. Bom, o Kodaly, ele é húngaro e trabalhou principalmente com a música folclórica, a valorização da música para todos. Ele pensa o processo de aprendizagem como um processo sequencial e natural da criança. Então, se esperar o desenvolvimento natural da criança. Para quem já estudou psicologia da educação, sabe da influência do Piaget nesse pensamento, né? E ele valorizou a voz, né, como um instrumento principal da aprendizagem. Criou
criou e trabalhou, né, também com a Manosolfa, que é um método de movimento manual para as notas musicais, o canto, né, o solfejo a partir desses movimentos. A Érica trabalhou um pouquinho com eles, ou não? Mas tem no livro, tem os movimentos, e na internet vocês acham vários vídeos que dá para trabalhar a partir desse método. O Dalcroze trabalha com o corpo, então veja a diferença, né? O Dalcroze trabalha com o movimento corporal para aprendizagem musical. Então, a partir do conhecimento do corpo, o conhecimento do movimento do próprio corpo, o ritmo corporal, é que se aprende música. Então, ele percebeu que os músicos, eles na verdade trabalhavam teoricamente a música, pensavam a música teoricamente, e faltava para eles sentir a música no corpo, né? Sentir em si mesmo, trazer para si mesmo. Então, ele trabalhou e desenvolveu então alguns princípios, algumas propostas, né, de entender que a música faz parte do nosso corpo, ela é corporal, e que o ritmo, ele é corporal. Então, aprender ritmo, aprender andamento, aprender compasso, os elementos musicais são aprendidos a partir do movimento do corpo. O caminhar, o correr, o pular, o abaixar, o movimento dos braços, a rítmica corporal, então, como base para a aprendizagem musical. Então, o Dalcroze trabalha essa integração do corpo com a música. E por fim, dos métodos ativos, o Suzuki, ele, sempre quando eu penso em Suzuki, me vem à cabeça a palavra talento. Por quê? Porque o Suzuki, ele realmente trabalhou com essa perspectiva, entendendo o ensino de música para o talento. Ele gostava então de pensar a qualidade musical a partir da repetição, do ouvir principalmente. E ele compara a aprendizagem musical com a aprendizagem da língua materna. Assim como a criança aprende a falar ouvindo seus pais falando, ele entende que nós aprendemos a cantar, a tocar um instrumento a partir do ouvir. Então, na proposta dele, os pais fazem parte da proposta da educação musical, porque as músicas devem ser ouvidas e repetidas, não só na aula de música, mas em casa também, em todo o tempo. Então, a criança, o jovem, inserido no método Suzuki, primeiro ele ouve a canção para depois ele cantar. Primeiro ele ouve a música para depois executar. Então, vem primeiro o ouvir para depois o executar. E ele trabalha com instrumentos musicais, né? A aprendizagem de instrumento. Então, diferente do Dalcroze, que era corpo, diferente do Kodaly, que era voz, o Suzuki trabalha com a aprendizagem de instrumento musical. Então, a técnica instrumental. Bom, fechando os quatro educadores aí, e eu falo muito, né? Vocês devem estar percebendo como eu falo já. Vamos para frente, pensando agora no método, na abordagem do Schaefer e do Kohlreuter. Se alguém quiser alguma pergunta aí, quiser fazer, ó lá, estão pedindo para eu falar com mais pausas. É que eu estou num acelerando aqui, musicalmente falando, eu ligo acelerando e vamos no vivace. Bom, vou falar um pouquinho mais lento, então. A proposta do Kohlreuter é uma proposta que envolve o teatro, né, envolve a relação social. Ele não desenvolveu um método, né? Ele não escreveu sobre aprendizagem musical, sobre o ensino de música.
ele escreveu sobre teoria da música, sobre música contemporânea, sobre a música de hoje, sobre elementos teóricos da música, mas a Teca Alencar de Brito fez um favor de registrar, né, um livro que eu posso citar e que está lá no Moodle para vocês também, a sugestão de leitura, o livro Kohlreuter Educador, que ela coloca como subtítulo, o que eu acho que ela sintetizou muito bem, o educador, o humano como objetivo da educação musical, né? O humano é o foco da proposta do Kohlreuter. Para ele, ensinar música deve estar associado em trabalhar o ser humano. Então, para ele, com certeza, se vocês leram a história da vida dele, sabe que ele tem motivos para falar isso, né? Ele é do momento ali de pós-guerra, veio para o Brasil e ele passou então por momentos difíceis trabalhando com pessoas humanas e pessoas desumanas, conhecendo pessoas de todos os tipos, e por isso ele propõe que a educação musical ela tem que trabalhar o humano. Todos somos seres humanos, mas nem todo mundo é humano, né? E ele propõe então uma prática socializadora. E as aulas de música são coletivas. Isso eu gostaria de ressaltar muito, porque com certeza todos vocês vêm de uma herança que fala em aula de música, pensa o professor de piano e um aluno sentado ao lado dele tocando piano e o professor corrigindo. Não é assim, repita, toque de novo, né? E como vocês viram, todos os métodos que nós abordamos são coletivos. O Suzuki trabalha um pouco mais com o individual, mas também é o coletivo. Também traz todas as crianças para tocarem juntas, né? E o Kohlreuter, ele trabalha essa relação humana muito forte. Então, eu gostaria de ressaltar isso da proposta dele. Do Schaeffer, eu gostaria de ressaltar que o Schaeffer, ele, além de educador musical, ele é musicólogo, né, estuda música, e ele escreveu um livro chamado Afinação do Mundo, lógico, traduzido para o português, Afinação do Mundo, e ele criou esse termo paisagem sonora, que é um termo que vocês vão estudar em outras disciplinas, com certeza vocês vão conhecer mais sobre isso. O Schaeffer, ele trabalhou então com um projeto mundial de ecologia sonora. E ele ressalta a importância da educação musical na limpeza do ouvido das pessoas. O que é limpeza do ouvido para você? É cotonete? Não. Para ele, então, ele ressalta limpeza de ouvidos. É o primeiro capítulo do livro O Ouvido Pensante, que já foi sugerido no Moodle. Então, esse livro, O Ouvido Pensante, para mim, é um livro de cabeceira do educador musical. Eu gosto muito do Schaeffer, né? E trabalho com os acadêmicos aqui do curso, e estou trabalhando agora com vocês à distância, e vocês devem, se querem adquirir um livro, a minha sugestão, comecem pelo Ouvido Pensante, adquiram, leiam. Ele é um livro delicioso de ser lido, porque é relato das aulas do Schaeffer. Então tem o diálogo do Schaeffer com os alunos. E aqui vocês podem ter aqui milhares de planos de aula, né? O Schaeffer, ele inicia então o livro com o compositor na sala de aula. Essa é uma característica que nós vimos na história da educação musical, né? E no primeiro capítulo do livro, nós vimos o fazer musical na escola. Vejam lá, composição musical, apreciação musical e performance.
faltou. Performance, apreciação e composição musical. Hoje a gente entende que não pode faltar nenhum desses 3 aspectos no ensino de música na escola. E o Schaeffer começa o livro dele falando sobre o compositor na sala de aula. Quem que é o compositor? O professor? Também, mas o compositor é o aluno. É entender que o aluno ele não está ali apenas para aprender e reproduzir um repertório musical do século XVIII, né? Que o que é a maioria das aulas de música nós vemos isso, né? As músicas do romantismo, do classicismo, barroca, né? Sendo o repertório musical e o aluno apenas trabalhando com a performance, com o tocar, com o fazer, e não se vê enquanto compositor, né? Então, a música na escola, ela é coletiva, ela é social, ela tem que trabalhar com as relações humanas e ela tem que colocar o aluno o educador musical tem que colocar o aluno numa posição de agente, né? Uma posição de ativo, e ele vai então se colocar no papel de compositor musical, né? É criar, é propor, é compor. Nós vamos daqui a pouco fazer algumas propostas aqui do livro. O segundo capítulo do livro é limpeza de ouvidos. Então, aquilo que eu estava falando sobre a proposta do Schaeffer, e talvez eu acho que foi isso que a professora Iglesi fez com vocês, um pouco disso, né? Trabalhou com a percepção do entorno sonoro, o ruído, o som, o silêncio, o que é timbre, a altura, intensidade, os elementos musicais. Vamos ouvir os elementos musicais, vamos ouvir a música. Eu fiz uma questão no primeiro questionário lá do Moodle, na disciplina, e a pergunta era: você ouve música? E pouquíssimas pessoas responderam a alternativa: sim, eu ouço, e quando eu ouço eu paro tudo que estou fazendo para ouvir. E eu gostaria de ressaltar o problema dessa questão. Você, enquanto acadêmico do curso, enquanto alguém que está se propondo a se inserir no espaço da educação musical, deve aprender a ouvir. Ouvir tudo que acontece o tempo todo, mas também parar tudo que você está fazendo e ouvir. Ouvir a paisagem sonora, ouvir o entorno, mas também ouvir música. Nas sugestões que vocês colocaram em algumas atividades, sugestões de sites, de links, eu vi que, e gostaria de chamar a atenção também, que muitas pessoas sugerem músicas que estão vinculadas à mídia, né? Não que isso não seja possível de ser ouvido, mas eu agora falo como uma pessoa que estuda teoria crítica, que estuda Adorno, vocês leram lá um pouco sobre isso no livro, né? Ressalto que a indústria cultural, ela cria a cultura de massa, ela cria em nós um mesmo gosto, né? E nós, enquanto educadores musicais, a nossa função é ampliar repertório, é possibilitar o acesso a diferentes músicas, a diferentes sons. E como é que você vai fazer isso? Primeiro passo, ouvindo um repertório diferente daquilo que a indústria cultural propõe, né? Que a mídia propõe. Você deve ouvir, ampliar seu repertório, ouvir músicas. Mas eu não gosto dessa música. O estranhamento. Quando eu ouço algo que eu não costumo ouvir, com certeza eu estranho. Mas, como Adorno diz, o gosto vem pela repetição. Então, eu acabo ouvindo e me familiarizo, né? Talvez não seja... não quero que vocês substituam o repertório de vocês, não é isso que eu estou falando, mas que vocês ouçam outras músicas, ouçam outros compositores. A sugestão, né, principal aí ouçam música de hoje. O que é música de hoje?
além da música veiculada na indústria cultural, que é a música composta o tempo todo, a música contemporânea. Qual é a música contemporânea? Aquela música que é composta fora, que não vai para a mídia, porque não é interesse da mídia, mas que trabalha com o som enquanto matéria-prima. Então é música eletroacústica, música aleatória, me ajude lá, Érica, música performática, oi? Música minimalista. Então, nós fizemos várias sugestões de escuta lá no Moodle, vocês podem, mesmo depois da disciplina, estar fazendo esse trabalho. Bom, acho que terminei a revisão, não falei sobre o histórico da educação musical, que não tinha como. Quero abrir então uns minutinhos para, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a esse conteúdo, em relação aos métodos, podem fazer as perguntas. Enquanto eu vou respondendo aqui, a gente vai se preparando para desenvolver algumas práticas, então, bem rápidas, mas é importante que a gente faça. Tem alguma questão? O pessoal da Lapa não se manifestou ainda. Prudentópolis tem questão? Goiorê, Pinhão, Nova Tebas, Lapa? Preciso só que vocês respondam para eu ir para frente. Estão digitando. Olha lá, a Lapa vai se manifestar. Vocês estão aí! Que bom! Vamos ter, sim, agora na web. Durante a web, aí vocês vão terminar, vão acabar a web e vão continuar fechando a ideia da proposta. Eu vou fazer a proposta agora, algumas propostas, e vocês vão concluir após eu estar offline. O que é um ostinato? Vou dar um exemplo. Ó, presta atenção. Ou mais conhecido de vocês, aquele ritmo. Não sei a letra, só sei a melodia e o ritmo. Essa sequência de sons, uma pequena frase musical que é repetida. Então, eu poderia criar uma outra frase aqui, um ostinato melódico, como, por exemplo, só que eu vou continuar agora, não vou mudar. Eu peguei 4 notas consecutivas e repetir. Eu poderia fazer um ostinato de palavras, como por exemplo um jogo infantil, lenga, la, lenga, la, lenga, la, lenga, e apagou? Ou um ostinato mais um, lenga, la, guxa, lague, lenga, la, guxa, lague. São frases, pode ser frase apenas rítmica, vejam que há repetição. Uma frase melódica com notas musicais, ou uma frase palavras. É isso? Olá, a Érica tá falando que explicou aí no polo, mas tudo bem. Vamos dar uma chance, melhor perguntar agora do que depois da prova, né? E errar lá porque não sabia o que era ostinato. Deu para entender? Lapa, boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, professora, a prova será com consulta? Ah, meu Deus, acho que não, né?
Não, olhando para a Érica aqui, minha colega, parceira, e a prova não é com consulta, tá? Eu acho que vocês têm que gastar um tempinho aí, final de semana, estudando, porque é importante, né? Para vocês, na verdade, é parte da nota, né? Gostaríamos de tirar uma dúvida quanto ao plano de aula dessa semana. Este plano de aula deverá citar no referencial teórico o decorrer da aula, comentando todas as falas que trabalharemos? Não, vocês podem colocar, então, o plano de aula que é pedido nessa semana, tem lá os tópicos que a gente pediu, então, que vocês insiram. Na fundamentação teórica, no referencial teórico, vocês vão... podem usar o livro da disciplina, podem usar outros textos, fundamentando qual é o método que vocês escolheram. Então, a gente deu a opção de vocês trabalharem com Schaefer ou com Reuter, ou os dois juntos, ou um ou outro. Então, vocês vão no referencial teórico trazer as citações e discutir sobre ou com Reuter ou Schaefer. E na metodologia, vocês vão colocar por tópicos, o que vocês trabalhariam numa sala de aula. Então, primeiro isso, depois aquilo, e pode sugerir o tempo. Então, em 10 minutos eu faria uma proposta assim, depois mais 10 minutos a outra proposta. Não esqueçam que no livro tem lá sugestões de práticas que vocês podem, a partir delas, criar de vocês, tá? Respondido? Dai, por favor, repita sobre o ostinato. Caiu a web para nós. Ah, meu Deus. Acho que vocês podem assistir o web depois, né? Vai ser postado o link lá, daí vocês assistem o web, senão não vai dar tempo de eu fazer a prática, tá? O que é PTD? Ah, tá, o plano de trabalho docente das escolas estaduais em quadros e somente com os conteúdos estruturantes específicos? Pode ser como o plano de trabalho docente, mas eu acho que no plano de trabalho docente não pede tudo isso que a gente está pedindo lá, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está lá no Moodle. Recursos, avaliação, tal, não sei se tem tudo no plano docente. Então, o plano é menos detalhado. Então, não reclamem do plano de aula, porque na verdade vocês viram na videoaula que a gente ia pedir para vocês filmarem uma prática e mandarem uma prática filmada. Então, já facilitamos aí, né? Não precisa filmar. Deixa, vai. Não, prova sem consulta. Gostaríamos de solicitar também que essa avaliação seja com consulta. Não, pessoal, já acabou o assunto, não é com consulta, tá? Infelizmente, vocês precisam estudar, ou felizmente, né? Precisam estudar um pouquinho. Não tá tão difícil a prova, tá? Para quem realizou todas as propostas da disciplina, não tá difícil. Agora, eu gostaria que, não sei como que vocês estão sentados aí, mas eu gostaria que vocês estivessem dispostos rapidinho aí numa disposição em que vocês possam se enxergar, pode ser em círculo. Quer? Vamos fazer? Então, o pessoal que está aqui, então, rapidinho, ou em círculo, ou pelo menos virem-se para vocês se olharem, tá? Nossa Senhora da Chapinha Ardente, diz ele. Meu Deus. Tá bom, se não dá para sentar em círculo, não tem problema, tá? Eu vou propor, gostaria que vocês fizessem com muita agilidade, tá? Algumas frases, propostas do Schaefer nós vamos fazer. Então, primeira proposta: o silêncio é enganoso, experimente encontrá-lo. Vou repetir, se vocês não ouviram lá, experimente encontrar o silêncio. Difícil, né? Com certeza os sons que nós ouvimos aqui são diferentes dos sons que cada um de vocês ouviu nos polos. Mas ouvir é uma prática muito interessante. Na escola, uma proposta como essa pode levar não meio minuto, mas 5 minutos, né?
uma proposta que você proponha para metade da turma, para outra metade, para um aluno, né? Saia da sala, leve os alunos para outros lugares para ouvir. Agora eu gostaria que vocês pegassem uma folha aí, tem uma folha? Aqui tem uma. Pega uma folha, por favor, pode ser uma folha de caderno, um papel rascunho, qualquer coisa que vocês tenham à mão. Só uma? Não, só uma, para a sala inteira. Uma só para a sala inteira, para todo mundo, tá? Uma folha. E a primeira pessoa, então eu vou ler aqui a proposta do Schaefer, tá? Experimente passar a folha de papel pela classe silenciosamente, todos ouvindo os sons do papel sendo passado. Então, vocês vão passar a folha em silêncio, ouvindo o som que o papel produz. Podem passando. Com certeza nos polos vai demorar mais, né? Quando concluírem, por favor, só coloquem OK para mim. Falta só o pinhão. Pronto? Tá bom, né? Tá bom, o pinhão não terminou ainda, mas não tem problema. Deu para ouvir o som do papel? Quantas vezes vocês já tinham parado para ouvir o som do papel? Vocês assistiram a videoaula? A proposta do som de música com o som do jornal? Tá lá uma proposta de um plano de aula, né? Que nós desenvolvemos com os alunos do curso de educação aqui para exemplificar para vocês uma aula de música na videoaula. E os sons do jornal, por exemplo, é uma proposta riquíssima, né, para se desenvolver. Barato, simples. Mas não, como é que eu vou dar aula de música na escola se não tem instrumento? Tem muitas formas de trabalhar música, a não ser que você não queira, né? Agora vou propor aqui, e não tenho vergonha, por favor, aí nos polos de fazer, tá? Eu gostaria de ouvir um som mais agudo que você for capaz de produzir. Vamos lá? Eu estou com a galera aqui, os tutores aqui. Pessoal aí do polo, vocês conseguem produzir com a voz de vocês? Vamos lá? Todo mundo, vamos aqui? Um som agudo. Agudo? Não é grave, né? Agora um som grave, por favor, mais grave. Esse ninguém tem vergonha, né? Som mais grave, por favor. Um som forte pode ser com as mãos, com os pés, todo mundo. Sons fortes. Sons fracos, suaves. Sons suaves. Agora eu quero um som engraçado. Um som triste.
Um som aborrecido. Som aborrecido. Vamos, gente. Os tutores aí, o pessoal tá fazendo? Tem vergonha? Vamos lá, tem que fazer. Um som rítmico, por favor. Um som rítmico. Quebrou o vidro, prof. Que bom, gritaram a ponto de quebrar o vidro, foi agudo, hein? Para quebrar vidro tem que ser agudíssimo. Um som rítmico é só a gente ligar o rádio, que é o tempo todo som rítmico. É só você caminhar, né? Caminhar, o som dos passos é rítmico. Ou apenas tampe seus ouvidos. Chamo todos vocês, vamos lá? Tampem os ouvidos, apertem bem e escutem o som rítmico. Sintam no pescoço. Quem disse que música não se sente? Não precisa ouvir. Aí, agora eu quero um som arrítmico. Arrítmico é sem andamento, sem uma repetição, sem um ritmo determinado, métrico, estabelecido. É aleatório. Vamos lá? Todo mundo? Todo mundo, cada um fazendo o seu ao mesmo tempo. Foi? Pode continuar fazendo, mas sem andamento, sem ritmo, sem ter andamento. Então, vai ser aleatório. Aí, agora vamos criar um ostinato. Já o pessoal quer aprender o que é ostinato? Então, vamos lá. Uma proposta do Schaefer. Primeiramente, todo mundo vai fazer junto, tá? Então, vamos lá, eu quero um grito. Vamos lá? Um grito, todo mundo, 1, 2, 3. Duas batidas de pés. Vamos, as duas coisas, o grito e as duas batidas. Agora, o grito, duas batidas e 3 estalos de dedo. Um grito, 2 batidas, 3 estalos de dedo e 4 palmas. Fechou. Esse é o ostinato. Só lembrando então, o grito, 2 batidas de pé, 3 estalos de dedo e 4 palmas. Vamos lá? Só que eu vou propor o seguinte, que a gente faça os estalos de dedo, 1, 2, 3, mais rapidinho. E a palma, 1, 2, 3, 4, mais rápido ainda, tá? Para dar um ritmo. Vamos lá? 1, 2. Agora nós vamos repetir isso, formando um ostinato, tá? Chegou no final, nós voltamos no começo. 1, 2, 3, 4. Aí, isso é um ostinato. Nós criamos uma sequência de sons e fomos repetindo. Agora eu quero desafiá-los a dividir a sala em 2 grupos, tá? E nós vamos fazer um cânone. O que é um cânone? Cânone é uma forma musical em que a mesma música ela é executada em 2 ou mais vozes. Então, um grupo começa e o outro vai começar a mesma coisa algum tempo depois, atrasado, tá? Então, não me lembro quem agora, um músico, não lembro quem, disse que o cânone surgiu a partir dos retardatários.
as pessoas começavam a cantar atrasada, e o cânone surgiu. Então, na verdade, a proposta é, metade da sala vai começar o ostinato, então fazendo o grito, pé, pé, estalo, 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 palma, 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 e o outro grupo vai começar um pouquinho depois, não no final, tá? Para dar certo, o primeiro grupo tem que ficar repetindo. Chega no final, volta no começo, um ostinato. O segundo grupo também. E o tutor aí vai ser o maestro, tá? Então, o tutor aí, no final, fecha a ideia, tá? Eu vou fazer aqui, vocês podem me seguir também, tá? Então, vamos lá. Primeiro grupo aqui, segundo grupo aqui, tá? Então, primeiro grupo... Na minha mão, aqui, é o contrário, né? E o segundo grupo na minha outra mão, tá? Então, vamos lá? Atenção. Garanto que o pessoal do polo foi, hein? 1, 2, 3, 4. Ah! Tum, tum. Ah! Ah! Parou aqui? Aí, vamos de novo? Com certeza vai dar certo agora. Então, vamos lá. Pessoal, começa o primeiro grupo. Ah, tum, tum, tá, 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 tá? E o segundo grupo vai fazer a mesma coisa, só que vai começar um pouquinho atrasado. Quando o primeiro grupo chegar no estalo, o segundo grupo começa, certo? Vamos lá? Atenção, 1, 2, 3, 4. Ah! Aí, a proposta, então, da criação de um ostinato, está lá na página 90 do livro do Ouvido Pensante, do Schaeffer, se vocês quiserem ler. Agora, a última proposta, que é a proposta que vocês vão concluir aí no polo, tá? Eu vou propor aqui, vocês vão fazer... E aí depois os tutores até podem escanear e mandar pra gente, para eu saber o que tá, como é que foi. Então a proposta é a seguinte: vocês vão se dividir em trios, tá? 3 pessoas, e vocês vão criar uma música, vocês vão compor uma música que tenha 3 vozes. O que são essas 3 vozes? Pode ser 3 pessoas cantando, pode ser uma pessoa cantando, a outra batendo palma e a outra batendo pé. Então, cada pessoa vai escolher um instrumento musical, um objeto produtor do som. Pode ser a voz, pode ser as mãos, pode ser a mão no corpo, a mão nas pernas, a mão no peito, estalo, palma, pode ser pé no chão, pode ser batendo um objeto que você tenha na mão, né? Então, por exemplo, um instrumento aqui, qualquer objeto produtor de som. Então, são 3 vozes, uma música a 3 vozes. E vocês vão trabalhar com os elementos do som. Altura, então o agudo e o grave. Vão trabalhar com intensidade, o forte e o fraco. Vão trabalhar com o timbre, que já está escolhido, né? Os sons que cada um vai trabalhar já é o timbre. Então, se um for trabalhar com esse som, esse é um timbre, esse é outro timbre, a voz é outro timbre. E a duração, que é o tempo que o som dura. Então, se o som é longo, se o som é curto. E vocês vão registrar, então, numa folha para mim aí. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? Aqui é feito colorido, vocês podem fazer se tiver aí. Pode ser caneta normal, pode ser lápis, pode trabalhar só com grafite.
tá? Vocês vão criar, então, uma partitura. Vou dar o exemplo aqui, ó. Aqui uma partitura de 3 vozes. A primeira voz, a segunda voz e a terceira. Aqui a pessoa trabalhou com a intensidade, um som fraco, cresceu, diminuiu, cresceu mais, diminuiu. Então, por exemplo, aqui seria certo? Trabalhando a intensidade. Ela só trabalhou a intensidade. E o timbre nas cores diferentes. E a duração na horizontal, né? Aqui tem som, silêncio, né? Silêncio, som, silêncio, certo? Ela não está trabalhando aqui com o elemento altura. Então, vocês podem optar não trabalhar com o elemento altura. Não está trabalhando agudo, grave. Já esse exemplo aqui está trabalhando com o elemento altura. Então, vejam. 3 vozes, né? Simbolizadas aqui no vermelho, no verde e no azul. Trabalhando com altura. Então, o grave para baixo e o agudo para cima. Vocês podem determinar, se vocês quiserem fazer a leitura da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vocês podem determinar, é só escrever aqui embaixo na legenda, o que vocês querem. Pode ler aqui, então, por exemplo, esse som aqui, vou fazer com a letra O, letra O. Certo? Trabalhou a intensidade aqui um pouquinho, aqui um pouco mais forte do que aqui. Aqui a letra I, por exemplo. E aqui continua a partitura até o final, tá? Mais um exemplo rapidinho, mais simples, mas também trabalhando com formas retangulares, tá? Um outro aqui trabalhou com círculos. Então vejam, são sons pontuais. Com certeza que pode ser uma batida, pá, pá, mais forte, né? E aqui está trabalhando agudo e grave também, tá? Então essa é a proposta. Vocês vão compor uma música e escrever a partitura da música que vocês compuseram a 3 vozes, trabalhando com sons que vocês têm aí nesse momento, sons da voz, sons dos instrumentos, sons de objetos quaisquer, sons do corpo, trabalhando com agudo, grave, né, altura, trabalhando com o longo e o curto da duração, trabalhando com timbre, os diferentes sons, e trabalhando com intensidade, forte e fraco. Só para vocês, para ter uma ideia, né, que não vai dar tempo de trabalhar aqui, mas só para ter uma ideia, uma das propostas do Schaeffer é essa partitura aqui que ele criou, ó. Deem uma olhadinha. A partitura do Schaeffer, que não é difícil de ser executada, uma proposta de sons, acho que está ao contrário, sim. Então, veja, ele trabalhou com diferentes formas. Linha, ponto. E aí a gente trabalhando a integração com as artes visuais também. Então, vocês já tiveram fundamentos das artes visuais, né? Então, vocês podem... Não? Ainda não? Não, ainda não tiveram, mas vão ter. Mas isso aqui já é, ó, trabalho com linha, com ponto, certo? Palavras, né? Símbolos aqui que vocês podem utilizar. Alguma questão sobre a proposta agora? A proposta avaliativa? Essa é uma proposta avaliativa. Como que vocês vão fazer? Eu proponho o seguinte, que os tutores avaliem a participação de vocês e fechem a nota pensando então no comprometimento de vocês agora, nesse momento, tá?
Então é para ser feito nesse momento, não é para ir embora agora, para fazer a prática nesse momento. Os 3 cantem, toquem, experimentem, depois escrevam no papel, né? O registro tem que vir como um auxiliar. E aí eu peço para que os tutores, será que tem como escanear e me mandar? Eles podem deixar lá e eles mandarem uma prova. Isso, boa, ali, o pessoal da Lapa colocou ali, manda a atividade agora, essa proposta desse momento, a música, a composição, junto com a prova de vocês, tá? Daí eu e a professora Érica, nós fazemos a avaliação, dividimos com os tutores aqui, para fazer a avaliação. Isso, então os tutores fazem aí uma lista, então, com os nomes das pessoas que estão aí presentes e a participação do lado. Então podem colocar, eu sugiro que coloque participou, não participou, realizou, não realizou, tá? É para vocês fazerem nesse momento aí no polo, tá? Essa proposta da música é nesse momento, tá? Podemos mandar o plano de aula impresso junto? Mas o plano de aula é para postar lá como tarefa no Moodle, não manda no papel, não vamos gastar papel, economize árvore, tá? Pessoal da Lapa, o plano de aula é para ser postado no Moodle, tá? É uma tarefa do Moodle. Alguma questão, gente, sobre essa proposta agora? Estão pedindo para revisar o conteúdo. Eu fiz uma revisão um pouco rápida, mas no tempo que dava para fazer. Daí vocês podem assistir novamente a web, depois vai estar postado, ou então ler o livro. Alguém aqui perguntou, né, o pessoal de Goiânia aí. Então, a prova, ela foi elaborada com base no livro da disciplina escrito por mim e pela professora Érica. Esse livro, Música na Escola, Reflexões e Possibilidades, tá? Então, todas as questões foram formuladas em cima do que foi trabalhado no Moodle. Esses 2 livros aí que eu sugeri, o Ouvido Pensante e o do Kohreuter, é complemento da disciplina, tá? Lógico, não vai dar tempo de vocês lerem agora, mas quando vocês lerem, vocês vão ver que complementa tudo aquilo que nós trabalhamos. No livro da disciplina, nós trabalhamos itens, né? De forma sintética. E no livro dos autores está de forma completa, né? Mas a prova foi feita assim. Tem questão discursiva e tem objetiva. Tem dos 2. Tem questão sobre os 3 capítulos do livro, tá? Leiam os 3. Eu vou responder questões relativas ao conteúdo, tá, gente? Então, questões burocráticas aí de prova, vocês acho que já são experientes de universidade, de escola, sabem como é que é. Prova é prova, né? Então... Ai, Jesus, digo eu. Ai, Jesus, digo eu. Tá bom, gente. Eu sei que é bem melhor fazer prova objetiva, mas tem questões que não tem como eu avaliar, como a gente saber se vocês aprenderam se não for discursiva. Então, assim, antes de a gente pensar nas dificuldades, a gente tem que pensar na qualidade do curso, tá? Então, pensem em que curso vocês querem. Qualidade do curso. Então, qualidade
é o professor e junto com os alunos que nós fazemos. Não é o trabalho só do professor nem só do aluno, né? Alguma questão em relação ao conteúdo? Agora não sei, acho que eu não preciso ficar esperando eles fazerem, né? A gente conclui, né? Eu vou dar tchau para vocês, se não tiver nenhuma questão em relação ao conteúdo ou a proposta agora, a proposta prática da web. Vou esperar só se tiver alguma questão. Vocês podem começar então a fazer, se dividir em 3 pessoas, né, em trios, e cada trio vai apresentar então uma partitura, que seria o registro da composição de vocês. Quanto vai durar a música? Quantos minutos dura a música? Não sei, depende de vocês, depende da partitura. Então, vamos dizer, se vocês quiserem que ela seja uma página, se vocês quiserem que ela seja meia, se vocês quiserem que ela seja uma página e a outra atrás, vocês escolhem, tá? Então é isso, não tem questão sobre o conteúdo, nem sobre a proposta, né? O pessoal da Lapa aí, a questão da prova já está fechada, tá? Então tá, eu me despeço de vocês, pessoal. Vou tentar fazer um chat essa semana, antes a prova é dia 22, né? É sábado, acho que é dia 22. Então vou tentar na quinta ou na sexta, mas aí eu mando uma mensagem para vocês, que eu vou estar no chat, para tirar dúvidas, né, do pessoal que estuda, que lê, que possa ter dúvidas. Então eu vou com certeza poder ajudar lá. E mandem mensagens, tá? Se surgirem dúvidas, podem mandar mensagem que eu respondo. Obrigada pela atenção, obrigada pelo tempo, obrigada pela disciplina. E só gostaria de falar uma coisa para vocês, que nós temos algumas relações afetivas aí, não muitas, né, mas com alguns a gente acaba tendo, que consegue conversar um pouco mais. Essa disciplina vai ser inesquecível na minha vida, porque ela aconteceu durante o nascimento do meu segundo filho. Então talvez vocês não saibam, mas eu tenho um bebezinho de 18 dias, tá? Então vocês vão ficar sempre na minha memória, porque eu estava entre o Moodle e o Davi. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.